Se eu consigo confiar em alguém que eu nunca conheci, que eu nunca vi, por que eu tenho tanta dificuldade em descansar em Deus, que é o meu Pai? Pai que cuida de mim, de todas as coisas. E hoje quero falar com você sobre algo que talvez seja muito difícil para muitas de nós, que é descansar em Deus. Mas eu quero mostrar para vocês que quando nós aprendemos a descansar em Deus, a gente consegue carregar uma vida mais leve. O descanso, ele é um princípio que nós encontramos desde o início da Bíblia, lá quando Deus criou os céus e a terra. A Bíblia fala que no 7º dia Deus descansou, e isso é interessante porque em Isaías também tem uma passagem que fala que Deus não se cansa e nem fica exausto. Então Deus não descansou porque ele estava cansado. Ele descansou porque desde quando o mundo foi criado, ele já queria nos ensinar que existe um tempo para todas as coisas. Que existe um tempo de trabalhar, existe um tempo de construir, mas também existe um tempo de descanso, um tempo de respirar, de confiar. Nós queremos fazer tanta coisa ao mesmo tempo, a gente já emenda um processo no outro e ficamos aí mulheres sobrecarregadas. Mas Deus estabeleceu desde o início um princípio e que quando nós entendemos a gente consegue viver uma vida mais leve. Nós precisamos aprender que existem momentos que simplesmente nós precisamos reconhecer e falar: Senhor, eu já fiz o que estava nas minhas mãos, agora eu preciso descansar no Senhor, me ensina a descansar. E na maioria das vezes o descansar ele vai precisar acontecer enquanto nós esperamos por algo, porque descansar em Deus não é ter todas as respostas. É conseguir confiar que mesmo quando as respostas ainda não chegam, Deus está no controle. Porque quando eu realmente confio, eu consigo descansar. Um exemplo disso é quando nós viajamos, a gente entra dentro de um avião, nós entregamos a nossa vida, a vida dos nossos filhos, ali na mão de um piloto que nós nunca vimos, nós nem sabemos quem ele é. E às vezes nós passamos ali 8, 12 horas, conseguimos dormir, até descansar ali dentro, mas por quê? Porque nós confiamos. Porque acreditamos que aquele piloto, ele sabe o que ele está fazendo. E se eu consigo confiar em alguém que eu nunca conheci, que eu nunca vi, por que eu tenho tanta dificuldade em descansar em Deus, que é o meu Pai? Pai que cuida de mim, de todas as coisas. Descansar em Deus é dizer: Senhor, eu confio que o Senhor sabe aquilo que eu não sei. Eu confio que o Senhor pode fazer aquilo que os meus braços não conseguem fazer. Descansar é confiar, gente, que Deus consegue continuar ali no controle de todas as coisas, mesmo quando está tudo fora do controle. E eu falo todas as coisas porque a Bíblia ela menciona que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é todas as coisas. Isso significa que às vezes até aquilo que hoje eu não consigo compreender pode ser usado por Deus lá na frente a meu favor. Talvez às vezes é uma porta ali fechada que pode ser para me proteger de algo lá na frente. Às vezes uma amizade que precisou ser encerrada, mas que Deus ouviu conversas que você não ouviu. Às vezes é um negócio mal sucedido que Deus precisou fechar porque lá na frente o prejuízo poderia ter sido maior. Nós nem sempre sabemos, mas Deus sabe. Porque nós enxergamos apenas um fragmento ali da história, apenas um pedacinho. Mas Deus, ele já sabe do nosso futuro inteiro, ele já sabe daquilo que ele já planejou para nós. E quando eu entendo isso, eu começo a descansar. Porque descansar é confiar. E quando eu confio, a minha fé, ela é fortalecida. Tem uma passagem no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 31, que diz que aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. A promessa da renovação, ela está ligada, a maioria das vezes, à espera. Muitas das vezes nós queremos que Deus cesse o tempo ali de espera para renovar as nossas forças, mas Deus também, ele é capaz de renovar as nossas forças enquanto nós estamos esperando. O versículo principal hoje desse devocional, ele é um convite lindo de Jesus para nós. Ele está em Mateus capítulo 11, versículo 28, que fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso é um convite lindo de Jesus. Jesus não diz: venham a mim quando tudo estiver resolvido, quando vocês estiverem fortes. Não. Jesus diz: venham a mim quando estiverem cansados, vocês não estão conseguindo mais suportar, quando vocês perceberem que não estão conseguindo carregar tudo sozinha. Venham até a mim, que eu lhe darei descanso. Talvez seja exatamente aí que muitas de nós erramos.
Erramos porque nós tentamos carregar pesos ali que Jesus nunca pediu que nós carregássemos. E hoje, às vezes, a gente tenta resolver aquilo que pertence ao amanhã, né? A ansiedade, o querer controlar todas as coisas, o querer controlar as pessoas ao nosso redor, controlar os resultados, controlar até as portas que são abertas, portas que são fechadas, controlar o tempo. E aí é onde nós ficamos sobrecarregadas, exaustas, cansadas. A palavra de Deus fala que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Será que tudo que você está carregando hoje realmente pertence a você? Será que é Deus que pediu para você carregar? Porque descansar em Deus não é abandonar as nossas responsabilidades. Não é cruzar os braços, não é parar de trabalhar e dizer, agora eu vou deixar tudo para Deus fazer. Não, não é isso. Descansar é continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas sem tentar assumir aquilo que pertence somente a Ele. Eu trabalho, eu planto, eu oro, eu jejuo, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu obedeço a palavra de Deus, eu me posiciono e faço aquilo que está no meu alcance. Mas o resultado, aquilo que nós esperamos, o tempo, as consequências, as pessoas, são coisas que nós não conseguimos controlar. É exatamente isso que eu entrego a Deus. Deus precisa estar à frente. Talvez o nosso maior cansaço não venha apenas dos problemas que nós enfrentamos hoje. Talvez uma grande parte dele venha da tentativa de controlar aquilo que nós nunca tivemos o controle e nós achamos que nós temos. E o descanso também acontece na espera. Pensa numa mulher grávida. Ela existe ali, né, uma vida sendo formada, ela sabe que existe algo acontecendo que os olhos dela ainda não conseguiu ver completamente. Mas tem dias que vai gerar ansiedade de querer conhecer logo o filho, ver a carinha dele, de poder, né, viver a maternidade. Mas a mãe, ela entende que existe um tempo de espera, porque existe algo ali formado que depende da espera. Ela não quer receber aquele bebê antes da hora só porque ela está ansiosa. Ela sabe que existe um processo ali necessário para que o bebê seja formado de forma perfeita ali. E talvez existam momentos na nossa vida que são assim. Gostaríamos que fosse mais rápido, gostaríamos de enxergar ali, de ver, ficamos ansiosa, gostaríamos de ter resposta de todas as coisas, mas existem processos que simplesmente precisam amadurecer. Por isso, descansar não depende de ver uma solução imediata. Descansar é confiar que Deus está comigo enquanto a solução ainda não chegou. E talvez seja uma das coisas mais bonitas do convite de Jesus. Porque ele não começa dizendo, eu vou resolver tudo. Não, ele fala, venham a mim. Porque antes de qualquer circunstância mudar, Jesus ele quer nos aproximar dele. É perto dele que nós aprendemos a caminhar sem perder a nossa paz, sem perder a nossa essência. É perto dele que aprendemos a confiar, é perto dele que nos transformamos em pessoas melhores. É perto dele que entendemos que não precisamos conhecer todo o caminho. Porque ele vai nos dando os próximos passos. A Bíblia diz que a paz, ela excede todo entendimento e Jesus nos permite ter essa paz. Isso significa que existe uma paz que não depende da nossa mente compreender, porque às vezes nada ao nosso redor mudou, mas precisamos decidir confiar que Ele continua sendo Deus mesmo quando eu não entendo. É fazer hoje aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, é entregar a Ele aquilo que eu não posso controlar. Porque talvez hoje você esteja cansada, porque esteja tentando carregar sozinha coisas que nunca foram suas, coisas que Deus nunca pediu para você carregar. Então, eu queria te falar novamente sobre o convite de Jesus de hoje. Venham a mim. Primeiro, venha. Entrega o peso, entrega o medo, entrega a ansiedade no seu coração. Faça hoje aquilo que cabe somente a você. E descanse. Descanse naquilo que somente Deus pode fazer. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Jesus quer tornar o seu fardo leve e lhe dar descanso. Confia e descansa, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Amém?